Olá! Boa noite! Boa noite! Estou muito feliz de estar aqui para dividir a nossa live, para dividir com vocês o conteúdo sobre propósito, sobre carreira, sobre missão, sobre trabalho. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre todas essas coisas. Lui, bem-vindo! Muito bom a gente poder dividir um pouco aquilo que a gente, estuda, pesquisa, aprende e vive. Então estou muito feliz da gente poder bater esse papo hoje à noite. Então a gente aguarda aí um tempinho para o pessoal entrar, para a gente poder realmente começar a dividir, as informações com todos. E, que legal, a Shirlene entrou. Então, eu gostaria até de pedir para vocês irem convidando aí os demais amigos, parentes, porque hoje eu preparei um conteúdo muito especial sobre propósito. Paty, bem-vinda! E vamos lá, Mary, que delícia! Muito, muito bem-vindas! Eu vim de um retiro, então eu estou bem tranquila. Foi um retiro maravilhoso sobre mindfulness e claro que depois compartilharei sobre isso com vocês também, mas o tema de hoje é propósito. Fê, bem-vinda, Eleonora! Boa noite a todos vocês. Até vou colocar aqui uma musiquinha pra gente esperar uns minutinhos pro pessoal entrar, tá bom? Ei, medo, eu não te escuto mais. Uns minutinhos enquanto vocês convidam os amigos. Não me leva a nada. E se quiser saber, Patrícia, bem-vinda. pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde Vamos para onde tenha sol, onde tenha potência. Bárbara, bem-vinda. Edmundo, Mariana. Vamos falar de potência, porque falar de propósito é falar da nossa razão de ser. Tô aqui com o meu script para dividir com vocês, mas vai ser um bate-papo entre nós. Boa noite, Patrícia, querida. Gratidão por vocês estarem aqui. Podem usar aí os aviõezinhos para convidar o pessoal. E vamos lá. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tenha sol, É pra lá que eu vou. Sharon, bem-vinda. Bem-vinda. A gente vai pra onde estiver. Nosso propósito, na verdade. Vamos lá, Patrícia, bem-vinda. Vamos lá, gente, que tem bastante conteúdo e eu quero dividir muita coisa com vocês. E aí as pessoas que foram chegando vão pegando, depois a live vai ficar gravada, vai ficar no IGTV. Cláudia, boa noite. Patrícia, boa noite. Vamos lá, preparem aí, reservem caneta, papel para anotarem, o conteúdo que eu vou compartilhar com vocês. E queria inclusive começar com uma frase do William Shakespeare, O propósito da vida é descobrir o seu presente. Olha que coisa linda. Gente, tô trazendo Shakespeare para dizer que propósito não é uma coisa de agora, tá? Então, há muito tempo tem se falado de propósito, apesar de estar na moda. Mas a gente vai ver que é para muito além disso, de moda. É sobre a verdade que nos traz até aqui. Então ele fala a seguinte frase: o propósito da vida é descobrir
o seu presente. Tudo o que está dentro de você e que você pode utilizar, né? Então, dentro dessa frase já há uma profundidade incrível, porque ele fala que é descobrir o que está dentro de você. Então, a descoberta do nosso propósito de vida é a partir do autoconhecimento. Claro, não dá para falar de propósito, né, de fora para dentro. É sempre desse mergulho no nosso ser para revelar aquela semente que foi plantada desde o nosso nascimento e que precisa sim de condições, que precisa ali, né, como uma semente de todo cuidado, da água, do solo propício, para que ela se revele e floresça, né? Todo carvalho em sua semente já está ali a potência do carvalho, né? Você plantar ali bambu, naquela semente vai nascer o bambu. Você precisa dar condições para que ele então realmente cumpra aquilo que tiver que cumprir. E não dá para o bambu querer ser carvalho, né? Cada um tem sua especificidade, cada um tem sua importância, cada um nasceu com a sua razão de ser. Então a primeira coisa que eu gostaria de trazer para vocês é que no propósito nós mergulhamos para dentro. E aí eu já gostaria de trazer uma pergunta, bem-vindo quem está chegando agora, né? Gratidão aí pela presença. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, né? O que dentro de você, tá, faz bem ao mundo? Pergunte para você o que dentro de mim, a minha melhor versão, faz para um lado de fora melhor. O que eu tenho dentro de mim, meus dons e talentos, que faz com que o mundo seja um mundo melhor? Essa frase é uma frase fácil de responder, gostaria de ouvir, ver vocês aqui respondendo, né? Primeiro eu trouxe que o propósito de vida é descobrir o seu presente, aquilo que está dentro de você, que você vai poder utilizá-lo. E aí o interessante é a gente perceber que quando a gente descobre o nosso propósito, nunca é só pra gente, é sempre para um lugar maior, que transborda, para um lugar que vai para o mundo, para as pessoas. Então, quem está aqui nos assistindo, queria saber se já está vivendo o seu propósito, se gostaria de descobrir o propósito, se descobriu, mas não conseguiu ainda trabalhar com, né, esse propósito e, enfim, ganhar dinheiro, digamos assim, ou sobreviver, né, ter isso como uma profissão. Então eu queria entender da nossa audiência, né, o que vocês já vivem. Se já vivem o propósito, se querem descobrir, por favor, vão, né, me dando pistas, dicas daqui para eu poder, enfim, fazer as perguntas que podem, né, ajudar a vocês também revelarem o propósito de vocês. Jana, querida, que bom tê-la aqui. Bem, vamos, gente. E aí, vocês já estão atuando com o propósito de vocês? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque nem sempre é um caminho linear. Às vezes, a gente começa, né, enveredando por N caminhos até a gente revelar o nosso propósito, começar a atuar com ele e sentir que a gente pode sim, né, viver uma vida com significado. Quando a gente fala de propósito, a gente está falando de uma vida com sentido, uma vida com significado. Então, ainda buscando aperfeiçoar, estou em busca. Então tá tudo certo, viu, gente? Não tem toda a trajetória da gente, cada passo que a gente dá, constrói a nossa história e firma, às vezes, o nosso propósito, né? Foi um árduo caminhar, mas que segue, porque evoluímos sempre, né? Quando a gente mergulha nesse universo do autoconhecimento, a gente nunca
chega a algum lugar, nunca termina, né? Estamos sempre caminhando para a nossa evolução, isso é verdade. E às vezes as pessoas, né, quando crianças, algumas pessoas já sabem o que querem ser, né, o que querem expressar, porque propósito tem a ver com o nosso ser e não com o nosso ter. Às vezes as crianças já dão pistas, já mostram, demonstram nas suas brincadeiras, né, algo muito natural, que faz com maestria e que não tem esforço algum. Mas aí, às vezes, essa situação acaba sendo reprimida por N questões e a gente vai abordar aqui algumas delas, tá? Então, quem descobriu, maravilha, quem tá aperfeiçoando, maravilha, quem já sabia, quem ainda tá buscando, maravilha, né? Tá tudo certo, tá, gente? Eu achava que sabia, mas no ano passado comecei a repensar meu propósito e percebi que era algo muito mais profundo. Propósito é algo bem profundo e geralmente ele não fica em nós, ele transborda, como eu, né, acabei colocando. Sempre vai para uma instância de colaboração, né, de ajuda, de contribuição, de um serviço para o próximo, né, para as pessoas que estão ao nosso redor, para além de nós e para a sociedade. Então sai do eu, do ego e vai para o nós, para a colaboração. Então, oi Cláudio, é verdade, faz bastante tempo, né? Mas fiquem ligados que eu vou fazer mais lives, tá? Depois eu deixo as informações para vocês. Fábia, querida, vamos lá. Então, compreender isso, que o propósito ele está dentro de nós. Às vezes essas pistas aparecem, mas algumas vezes elas são reprimidas, né? Reprimidas pela nossa sociedade, uma sociedade que quer impor um jeito de ser, quer impor um padrão, que é um padrão do ter sucesso, do ter status, né? Do ter poder, do dinheiro como um grande revelador se a pessoa está sendo bem sucedida ou não. E propósito tem a ver com felicidade, tá? O Martin Seligman fala uma frase que eu gosto muito, que quem vive o propósito vive uma felicidade duradoura. Então, quando a gente vive o propósito, quando a gente deixa ele revelar, quando a gente deixa ele se expressar para um servir, para uma colaboração, para um transbordamento, né? Assim a gente sente mais satisfação. Então, eu queria trazer essas questões porque muitas vezes a gente escolhe a profissão da gente não por aquilo que a gente, né, veio fazer, mas porque dá dinheiro. Às vezes os nossos pais reprimem os nossos, né, eles não sabem que ali brincando a gente tá dando pistas do que a gente veio fazer no mundo. E aí há uma repressão, às vezes há um convite, né, a continuar dando, os pais são advogados, então o filho vai ser advogado, porque já tem um escritório, porque, né, eu sou então um médico, então meus filhos serão médicos, porque aí eu já tenho ali um caminho aberto para eles, e aí vai ser mais fácil. E aí nessas narrativas, nesses discursos, a gente vai fazendo escolhas, e nessas escolhas, às vezes a gente vai por esses lugares. E aí, para quem fez essa caminhada, essa jornada, tudo bem, né? Porque a gente também tem que ter bastante empatia ou compaixão conosco. O que vai acontecer nessa jornada é que lá na frente eu vou descobrir que aquilo não me fazia feliz. Então, digamos que eu tenho uma alma artística, que eu tenho dons artísticos, né, que, enfim, tudo que eu coloco a minha mão, eu transformo, e eu tenho essa habilidade, né? E aí uma amiga, como o exemplo de uma amiga minha que foi fazer advocacia, falou que ia ser juíza, aí trabalhou não sei quantos anos, para se perceber muito triste, muito adoentada, e agora, só agora, aos 40 anos, descobri que na verdade ela veio
com toda essa potência artística. E agora ela está se perguntando como que eu uso essa potência artística para fazer o bem a mais e mais pessoas, tá? Então, a gente vive numa sociedade que alimenta muitos medos. Por causa desses medos, a gente não se arrisca. E ao não se arriscar, às vezes a gente deixa adormecido dentro de nós o nosso gift, o nosso presente, a nossa razão de ser. Chama presente porque é um presente que a gente dá ao mundo. Tá vendo que lindo? Descobrir o seu presente. Presente não é algo para ficar com a gente. Presente é algo que a gente dá para o mundo, né? É quando a gente descobre essa nossa razão de ser. Então a gente tem ali que compreender o propósito como essa semente que já nascemos. Todos nós nascemos com um propósito, gente, porque todos nós temos uma razão de ser. Agora, como que a gente alimenta isso? Ou como a gente revela isso? Né? Essa é uma grande questão. Como que a gente descobre, por meio dessas pistas, né, que foram reveladas lá na infância, esse nosso propósito. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que vocês faziam quando criança, né? Queria que vocês escrevessem aqui. O que vocês faziam quando criança, que quando perguntavam para vocês o que você quer ser quando crescer, né? Você falava que era aquilo. E se hoje você estiver atuando com essa, né, com aquilo que você falou, né, escreve aqui. Ou se você queria ser uma coisa e aí hoje faço outra coisa, né? Porque a gente também tem isso, a nossa sociedade é a sociedade do fazer. E quando a gente faz muitas coisas, pouco tempo sobra para a gente refletir sobre o que eu sou, quem eu sou, o que vim fazer, né? Como a minha razão de ser. Então, queria que vocês também colocassem aqui. O que vocês faziam quando criança, na adolescência, né? Que você pode hoje sentir que aquilo tem muito a ver com a sua expressão no mundo. Então, enquanto vocês escrevem, eu vou contar aqui também um pouquinho da minha história para vocês verem que ela não é linear, né? Hoje eu acredito que eu estou vivendo com o meu propósito, mas eu descobri isso há uns, descobri a minha missão antes, mas o propósito há praticamente 2, 3 anos, tá? Então, para vocês verem que não é nada linear, a gente às vezes pega atalhos, tá, gente? E tá tudo certo. Então, vamos ver aqui que vocês escreveram. O Alessandro fazia construções, cabanas, riozinhos e também convivia com gente mais velhas nas 2 funções do dia a dia. Amava ver uma idosa torrando café. Ale, que coisa linda! E hoje você atua, né, querido? Que legal! Olha, tava na infância essa conexão com o idoso. Tava lá o gostar, né? De estar em contato, cuidando dessas pessoas mais velhas. E hoje, né, você tá aí, né, nessa construção e ajudando, né, as pessoas. Que legal, Ali, por compartilhar. E aí eu vejo esse seu alinhamento, é muito bacana. Eu brincava de veterinária e de cientista, a Cláudia tá escrevendo. Mas acabei sendo administradora e vendedora por muitos anos. E agora descobri que minha utilidade, minha missão está na ajuda e nas artes. Um veterinário cuida, né? Um cientista é o curioso para descobrir novas coisas. Olha que bacana, Cláudia. E é isso, gente. Às vezes, a nossa jornada, né, vai nos levar por N caminhos que vão trazer muitos aprendizados. Por isso que a gente tem que honrar toda a nossa caminhada, nossa história. E tudo contribui. Vocês vão perceber que tudo contribui, né? É para saber aquilo que a gente gosta, ou às vezes até saber que aquilo que a gente fazia, às vezes não gosta mais e podemos ter a oportunidade de mudar, né? De escolher coisas novas. Fazia sistemas táticos para o futebol e fui para o basquetebol. Olha, tinha esporte aí, né, Cláudio, na sua vida. Então tá, ligado. Brincava de vender, de mercadinho, brincava de dançar, né?
a Shirlene colocou aqui. Brincava de ser professora, adorava e adora ensinar. A Fábia também colocando que brincava de ser professora e adora ensinar. E eu também, Fábia, eu brincava de ser professora, sempre estava envolvida com livros, sempre tinha muita gente, né? Muitos amigos. Na hora que eu brincava de ser professora, não tinha muito aluno não, sabe? Mas eu sempre estava me comunicando. Então, eu queria contar isso para vocês, né? Como a nossa trajetória é cheia de altos e baixos. Eu falo que quando eu assisto The Voice Kids, eu adoro ver aquelas crianças expressando os seus talentos e aí os pais incentivando e aquelas crianças falando que adoram cantar, que a música é a vida. Então, se essas crianças que já estão expressando os seus dons, porque dons é algo inato, tá? A gente nasce com eles, não tem nada de fora para dentro. Dom é algo inato. Agora, tendo um dom, eu posso desenvolver, treinar, aprender, exercitar mais e mais e fazer com que esse talento seja mais e mais expandido, tá? Então, quando uma criança já nasce com um dom e aí ela recebe aula de canto, de fonoaudiologia, tem professores, o que acontece com essa semente? Tá ali tendo todas as condições ambientais para florescer, para florir, para brilhar, para encantar, né? Então, aí esses pais estão tendo a sabedoria de influenciar positivamente esses filhos para que eles vivam daquilo que eles realmente vieram fazer no mundo, né? Então, deixa eu só voltar aqui para a expressão de vocês. Eu adorava a Patrícia tá escrevendo que adorava brincar de escritório, mas o que era boa mesmo era fazer teatrinho, piada, coisas engraçadas. Ai, que legal, Paty. Atualmente sou empresária e sempre fui conhecida como uma pessoa que alegra o ambiente. Olha que bacana isso, né? Então você tem uma veia artística, uma veia, né, humorística, e isso precisa estar expresso, né? De alguma forma. Deixa eu ler aqui da Jana. Eu gostava de ouvir as histórias de pessoas, tinha uma tremenda curiosidade de ouvir o outro. Hoje sou psicóloga. Ai, gente, vocês estão todos alinhados, que coisa mais linda. E também uma coisa que eu queria trazer é que... pois é, Cláudia. O que eu queria trazer, né? Então, desses caminhos, às vezes o que vocês estão falando, né? É que tem um alinhamento daquilo que vocês brincavam, que fazer com maestria, né? Que era fácil e que hoje vocês já estão atuando com isso. Mas, talvez, né, igual a minha história, isso não tenha sido de primeira. Vamos supor, eu não fiz pedagogia, eu não fiz magistério para ser professora de cabeça, de primeira, né? Eu fui fazer jornalismo. Então, eu fiz jornalismo. Ai, Marga, que legal que você tá aqui, querida. Eu fiz jornalismo, trabalhei numa instituição, né, do terceiro setor, como jornalista. Usava ali a minha comunicação, né? Então, eu falo que um dos meus verbos é realmente comunicar. Eu gosto, e quando eu comunico, ainda estando com pessoas, né? Então, eu primeiro fui para comunicação, para depois, né, fiz, enfim, pós em marketing. Aí eu não queria mais ser jornalista, eu queria ser, né, dessa área do marketing. Aí eu fui trabalhar com isso no mercado corporativo. E depois eu tinha um sonho de ser empresária, né? E aí eu quis ser empresária, então pedi as contas e fui enveredar pelo empreendedorismo. E aí tive um salão de beleza. Olha só, gente, o que vocês, né? Todo mundo me perguntava, Shirley, mas por que um salão de beleza? E eu não sabia responder, eu só sabia responder que era porque eu queria ser empresária, né? Mas enfim, eu tinha vislumbrado ali uma oportunidade de mercado num lugar que não tinha. Levei muita, né, algo diferente para aquele momento, então deu certo o salão. O primeiro ano foi muito desafiador, então como eu sou uma comunicadora, executora, né, então eu fiz um negócio acontecer
E, enfim, então deu certo, né? Incomodou, inclusive, a vizinhança. Muitos salões abriram. Eu mexi ali com o mercado, né? Daquela região. Oi, Patrícia, bem-vinda. Josiane e todo mundo que tá entrando. Estamos falando sobre propósito. E aí, gente, deu um ano. Eu tinha feito o negócio acontecer. Mas não era aquilo. Eu não vim para trabalhar com esse... né, com esse tipo de negócio. Aí eu ainda fiquei 2 anos, por quê? Porque ele dava dinheiro, né, e eu não tava feliz. E aí eu me arrastei pelo 3º ano. Aí nesse ano eu me separei. E a ideia do salão era trabalhar perto de casa para ter filhos, e nada disso aconteceu. E no 4º ano eu ia tão arrastada para aquele lugar, que era o meu negócio, né, que eu vi, se eu continuar com né, esse trabalho que me dava dinheiro, que pagava meus boletos, eu não vou, né, eu vou adoecer. E foi aí que eu resolvi vender aquele salão que devia custar uns 25 mil, e eu praticamente dei, né? Não dei, né? Vendi por 5 mil, quase dei, né? Porque estava me fazendo muito, né? Estava vivendo angustiada, estava muito triste, me fazendo mal. Praticamente isso mesmo. E aí eu vendi aquele salão por esse valor que eu falei, né? Por 1/5 do valor. Mas eu nunca fiz conta disso. Eu nunca reclamei disso. Eu nunca falei, eu devia ter esperado mais. Eu devia ter... Nunca. Foi tão libertador pra mim, sabe? E eu não tinha reserva financeira, sabe? Eu não tinha dinheiro guardado pra, ai meu Deus, eu não sei o que vai acontecer. Eu simplesmente vendi. E eu tinha dinheiro ali para uns 3 meses. E eu voltei pra casa, bateu medo, uma angústia. E eu chorei, porque eu já não estava casada, porque não tinha porto seguro, né? Passou por isso também, Fati? Pois é, menina. E aí, o que eu fiz? Eu chorei, mas na hora veio assim, né? Ou você vai chorar 90 dias, ou você chora hoje, vê o que acontece, porque eu tinha dinheiro para 90 dias, e depois dos 90 dias você vê, você vai precisar chorar, você vai sorrir, vamos ver, né? Um dia de cada vez. E aí, gente, eu comprei a minha saúde, a minha felicidade, descobri meu propósito, minha missão de vida por 5 mil reais, ô Cláudio. E aí, eu fiz isso. Então, eu resolvi voltar a estudar, eu morava perto da USP, eu voltei a fazer aula como aluna ouvinte, aula de marketing com meu professor da pós. Eu fui trabalhar numa agência de comunicação muito pequenininha, eu nem acertei valor, era só para não ficar em casa. E 15 dias depois, né, claro que a gente tem network, tem amigos, põe a boca no mundo, né, eu sou uma comunicadora. E aí, uma amiga minha me ligou e falou assim, Shirley, mandaram vários professores embora e você quer dar aula, posso te indicar? E eu tinha uma coisa que eu ia dar aula, gente, eu sabia que eu ia dar aula. Ai, pois é, Cláudia, que coragem, foi mesmo, mas era uma necessidade, sabe, era vida ou morte, eu acho. Então a gente se joga, né, quando é necessário. Mas enfim, né, foi necessário naquele momento, eu não tô dizendo que as pessoas precisam fazer isso, tá, gente? Então eu vou falar de uma transição de carreira com calma, mas é que pra mim teve que ser desse jeito. E 15 dias depois, a vida se revelou numa oportunidade. Uma universidade, então, mandou vários professores embora. A minha amiga Carol me ligou, me indicou para o coordenador. E o coordenador, enfim, no mesmo dia me ligou. E no mesmo dia eu fui para a faculdade. Eu não fiz aula teste e eu entrei em sala de aula. E dei aula. E a única coisa que me ajudou foi que eu estava tendo aula na USP. E eu repliquei a aula nessa turma, porque eu fui pega de surpresa. Foi a queima-roupa, digamos assim, porque eu não tive um tempo de preparação, foi tudo no mesmo dia. E quando aquela turma foi a minha maior turma,
aquela turma tinha 123 alunos. 123 alunos. Não parava de chegar gente, não parava de chegar gente, não parava de chegar gente. Eu falei, gente, o que é isso? E eu sobrevivi, né? E eu sobrevivi àquele semestre. Ai... E eu me descobri professora, minha missão. Olha, Patrícia, linda, foi uma das melhores professoras que eu tive. Ai, sua linda, tá vendo? Quando é a missão, eu descobri minha missão na educação. Quando é a missão, gente, não é que eu não tive receio, medo, né? Mas sai, né? Porque eu vim no mundo para ensinar. Eu amo ensinar, eu amo estar em sala de aula, seja online, ou virtual, né, online, ou presencial naquela. Então isso foi em 2007. 15 dias depois que eu tinha desfeito daquele negócio, eu comecei a dar aula. E a partir desde 2007, em 2008 eu entrei na outra universidade, na Uninove, e foi quando, né, conheci a Patrícia, dei aula para a Patrícia, e assim fui me descobrindo. Nesse semestre, gente, nessa universidade, eu fui até professora homenageada, porque eu me dedicava, eu estava me descobrindo, eu estava curiosa, eu estava estudando, eu estava dando o meu melhor, sabe? E aí os alunos se conectaram comigo, enfim, eu tenho amizade com eles até hoje praticamente. E nesse semestre, eu vou confessar para vocês, eu não ganhei muito dinheiro. Mas eu me descobri feliz, eu me descobri para aquilo que eu vim fazer no mundo, sabe? A minha missão. Se eu acredito em anjo da guarda, eu acredito, claro, né? Tem anjos amigos, anjos, enfim, sempre pessoas que nos ajudam, né? É a voz desse anjo além, né? Do plano, de outro plano, né? Então, assim comecei desde 2007 até hoje, né? Passando por N cursos e disciplinas e fazendo muitos amigos, né? Tendo muitos alunos e feliz. Mas essa era a minha missão, tá, gente? Então, vamos também falar, né, que o tema de hoje também a gente vai falar sobre trabalho, missão, propósito, né? Trabalho, carreira, missão e propósito, né? Então, nesse momento, eu descobri a minha missão. Então, quando eu tinha um salão, eu tava num trabalho, né? Eu tava num trabalho que pagava as minhas contas e que dali o desafio me fez, né? Crescer, amadurecer, aprender, mas não era, né, a minha missão. Quando eu tava, né, na Blockbuster, que foi uma empresa que eu trabalhei, eu fiz de uma certa forma, né, um crescimento em carreira. Eu trabalhava com comunicação, trabalhava com marketing, né? E ali eu estava sendo promovida. Então eu estava utilizando ali os meus dons para... Estava utilizando ali os meus dons para atuar, né? Digamos, enfim, naquilo que eu tinha uma expertise, eu tinha uma habilidade, coisas que eu não sabia, eu ia estudar. Isso também é uma coisa. A gente não tá pronto, né? A gente tá sempre em evolução e crescimento. Então, coisas que eu aprendo, gente, é habilidade. Eu fui trabalhar com site, eu não sabia. Então, eu fiz curso e desenvolvi habilidade. Agora a gente está trabalhando com marketing digital. Então, o que eu não sei, que eu posso aprender, isso é habilidade, eu vou adquirindo, estudando, pesquisando, fazendo cursos, e aí eu desenvolvo essa habilidade. Então, a gente nasce com dom, a gente desenvolve esse dom, e aí o nosso talento floresce, né? Mas a gente pode adquirir N habilidades, né? A gente pode... habilidades são capacidades adquiridas. E a gente faz isso o tempo inteiro, estudando, né? Enfim, fazendo cursos, lendo, essas coisas todas, né? A questão do dinheiro, missão, é algo que ainda não consigo casar. Como fazer? Você quer trabalhar com a sua missão e ganhar dinheiro com isso, é isso? Se foi isso que eu entendi, né? Então, vamos supor, no primeiro semestre eu não ganhei dinheiro, no segundo semestre, gente, foi 6 vezes mais do que eu tava ganhando. Eu fui trabalhar muito, mas aí eu já fui ganhar mais, porque eu já tava em 2 faculdades por indicação.
Então, eu estava usando ali, né, a minha missão, né, que é, quer ver? Eu até anotei, aquilo que você ama, mas aquilo que o mundo precisa. E aí, quando você une aquilo que você ama com aquilo que o mundo precisa, você é remunerada por isso, tá? Então, a gente pode sim, claro, que atuar naquilo que a gente veio para fazer, a nossa razão de ser, né? E aí ainda ser remunerado por isso, tá? Então, a gente trabalho, é quando eu pago as minhas contas e por um determinado período faz sentido aquilo. Até que a gente começa a perceber, ou algumas pessoas começam a perceber que querem viver uma vida com mais desafios e uma vida com significado. Tá? Então, começo de carreira, geralmente a gente quer ali atender as nossas necessidades fisiológicas e também as nossas necessidades de segurança. E aí o trabalho cabe, né? Daquilo que você estudou e ali aquilo que você, né, tá contribuindo para uma empresa, para o mercado e etc e tal. Aí a gente vai para o segundo patamar, digamos assim, que é a questão da carreira, né? Que é quando você coloca-se para fazer cursos, para fazer pós, para fazer, né, MBA, para fazer mestrado e para crescer dentro daquilo que você está atuando. E aí eu queria chamar uma atenção para uma coisa, gente. Quando a gente está atuando com a nossa missão, tá? E com aquilo que a gente já ama fazer e tá na empresa que tem os mesmos valores que o nosso, a gente sente essa sintonia, essa sinergia e aí a gente sente que aquele é o nosso lugar. Então, o que eu queria chamar a atenção? Que às vezes você tá com a sua missão ou até com o seu propósito, né? Mas às vezes a empresa não é aquele lugar, aquele terreno fértil para você expandir. Então, você está naquilo que você veio fazer, amando aquilo que você veio fazer, às vezes a empresa não é o lugar certo porque ela precisa estar alinhada com seus valores. Às vezes, você está na empresa certa. Por que é certa? Porque ela está alinhada com seus valores, com aquilo que você acredita naquilo que ela está entregando para o mundo. Porém, às vezes, você está frustrado. Por quê? Porque você não está no local certo. A gente precisa estar no local certo, com as pessoas certas, no alinhamento com os nossos valores. Então, eu tenho um amigo que ele estava na empresa certa e na posição errada. E ele não precisava trocar de empresa, ele simplesmente, né, precisava estar na função adequada àquilo que ele veio fazer. Ele era engenheiro e estava numa área muito administrativa, mas ele é uma pessoa da comunicação, do desenvolvimento humano. Então ele foi para a área de endomarketing e aí ele criou uma banda da empresa, ele fez e aconteceu, criou inclusive um instituto e coordena a parte de voluntariado porque ele gosta de gente. Então a empresa era certa, a posição não era, e ele não precisou chutar o balde, sair da empresa, ele simplesmente teve um gestor que viu, percebeu isso, teve a sensibilidade, e aí mudou ele de lugar e fez, então, ele brilhar, florescer, transbordar. Então vocês percebem que as coisas não são cinzas, preto no branco, né? Outra coisa que eu queria também chamar a atenção de vocês, que às vezes a gente tem um trabalho, né? E as pessoas desenvolvem essa questão desse amor a algo no trabalho voluntário, né? Então ela fica ali naquele trabalho que pra ela tá ok, não causa sofrimento, né? Não causa dor. Era diferente de mim no salão, né? Causava dor, angústia, tristeza, eu me via muito pequenininha, né? Eu falava, gente, eu vim pra fazer mais e eu me via pequenada. E como a frase do Mário Sérgio Cortella, a vida é muito curta para ser pequenada, não se apequene, né? Tente responder aquela pergunta, qual é o meu presente, o que eu vim entregar para o mundo, tá? Então, a gente pode também ter essas variações. Eu tô num trabalho e compro o meu propósito num trabalho voluntário ou num hobby, né, que eu faço. O importante é estar perto, gente, tá?
daquilo que você ama fazer. Agora, não dá para você deixar o que ama fazer debaixo do tapete, porque aí vai trazer dor, sofrimento, tristeza, né, e insatisfação. E a gente só tem no mundo, segundo a pesquisa de 2016, 37% das pessoas atuando com propósito. 37%. Por isso que a gente vê tanta gente insatisfeita, doente, com síndrome de burnout, estressado, às vezes está na empresa, né, que está exigindo demais e, enfim, né, sem uma liderança acolhedora, empática. Então tem tudo isso, tá? Então, às vezes, observem se vocês já estão na empresa cujos os valores estão em alinhamento com seus valores. Observe se você está na posição. Porque, gente, quando a gente trabalha com propósito, realmente a gente sente mais felicidade, tá? E outra coisa, a gente o ser humano adora desafios. Às vezes a gente tá na empresa certa, fazendo o que a gente... mas a gente se acomodou. E aí a gente não tá se desafiando. E aí essa falta de desafio, essa falta de apreciação da vida, de inovação, sabe? De correr atrás, faz com que a gente também sinta uma certa insatisfação. Aí, nesse caso, não é a empresa e nem é você tá desalinhado com o que você veio fazer. Às vezes você tá passando por um momento que tá na zona de conforto, no piloto automático. Então, desafie-se. É muito importante a gente desafiar a nós mesmos. Estamos aqui em processo de evolução, né? Então, eu queria também trazer esse registro. Outra coisa é que a gente não tem que ver essa questão, né, como uma ditadura do propósito. Agora eu tenho que sair correndo. Calma, né? Respira. Tudo que acontece na vida da gente tem um sentido, um significado, até para descobrir aquilo que a gente não gosta, né? Não dá para topar tudo por dinheiro, verdade, né? Porque o dinheiro não vai trazer a felicidade. Ele resolve algumas questões, ele possibilita algumas coisas, mas se for só por dinheiro, todo CEO de empresa seria mega feliz. E quantos, né, as pesquisas revelam quantos deles vivem em infelicidade, vivem em doença, né? O dinheiro, né, a felicidade traz o sucesso e o dinheiro. Agora, não é o sucesso que traz a felicidade. A psicologia positiva já fala disso, né? Então, nada, né, que agora eu tenho que descobrir por obrigação. Não tem obrigação de nada, não tem ditadura de nada, nem de felicidade, nem de propósito. Simplesmente o que a psicologia positiva nos fala é que quem vive o propósito, que é essa vida significativa, essa vida que não é pautada no eu, no ego, mas uma vida que transborda, né? Uma vida que pensa no ecossistema, que pensa nas pessoas, né? Que pensa em como pode contribuir para o mundo. Aí essa vida traz o quê? Alegria, satisfação, felicidade. Pois é, Patrícia, né, Pati? Às vezes estar no piloto automático traz esse torpor, né? Traz essa repetição, traz essa coisa sem desafio. Aí a gente não vive tal do estado do flow. Então, a gente precisa só estar atento, alerta, né? Qual é o meu estado atual? E fazer essas reflexões. O que realmente eu amo fazer? E tenho que trazer essa atividade para perto da gente. Se ama dançar, dança. Eu vou ter que ser, né? Eu me lembrei que a Shirley falou que adorava dançar. E aí ela não é professora de dança, não é bailarina, mas ela vai pra Zumba, né? Que é a minha irmã. Ela ama dançar, ela dança todos os dias. Então isso não precisa ser a profissão, tá, gente? Mas precisa estar perto da gente, precisa estar ativando, né, a nossa semente, a nossa potência, tá? Então vamos lá. Falei que às vezes a gente pega atalhos, né? Às vezes a gente vive o trabalho, às vezes a gente vive a carreira, às vezes a gente aí descobre a missão. A minha missão é com educação, tá? Mas aí você pergunta, aí, né, vocês podem me perguntar, mas e aí, você descobriu a sua missão, como que você descobriu o seu propósito, digamos assim? Em 2016, deixa eu contar outra coisinha pra vocês, eu aqui de olho, né, que passa rápido, né, Cláudio, é voadora.
Em 2016, então assim, eu né, entrei na educação em 2007, sou professora universitária e amo estar com os alunos, amo ensinar. Aí quando eu descobri que era isso, eu fui fazer meu mestrado, ou seja, eu estava pensando na minha carreira. Então eu preciso fazer mestrado, fui fazer o meu mestrado. E aí, em 2000, ele terminou em 2011. Em 2016, eu fui fazer, como eu estudava sustentabilidade, meu mestrado foi dentro dessa área, eu fui fazer uma certificação pela Schumacher College, aqui no Brasil. Uma formação de 8 meses, mais ou menos. E aí que eu pude viver uma educação diferente. Uma educação pela experiência. Uma educação que passava pelo sentir. Uma educação que não era quadrada. Uma educação que emergia daquilo que se apresentava naquele momento. Então tinha um roteiro, mas não tinha tinha flexibilidade. E foi na natureza, enfim, foi um curso lindo. E a partir desse momento que eu entendi que a educação podia ser transformadora, tocar a alma da gente, realmente transformar nosso pensar, nosso ser, nosso estilo de vida, sabe? E então foi a partir da Schumacher que eu me abri para essas possibilidades de uma educação que toca a experiência humana, sabe? Que toca o coração humano. Peraí, eu te respondo já, Ana. E aí foi a partir desse momento lá, junto com a Schumacher, que eu fui experimentando, né, trazer uma educação diferente num sistema tradicional. E aí eu fui fazendo algumas experiências diferentes, até que aí eu descobri, continuando estudando, porque eu amo estudar, nunca parei de estudar, né? Tenho como força de caráter, que é uma das lives que a gente vai fazer, o amor ao aprendizado. Então estar estudando, aprendendo, descobrindo, me faz muito bem, né? Me alimenta essa minha razão de ser, meu coração, minha alma. E assim, o que aconteceu? Eu me vi estando mais feliz quando eu dava workshops, facilitava cursos que tocava mais o coração das pessoas, do que quando eu seguia desculpa, gente, essa questão dessa educação tradicional. E aí eu comecei a ver os valores dessas empresas com as quais eu estava atuando e trabalhando. E então eu fui percebendo internamente como isso cabia dentro de mim. E aí eu descobri que eu ficava muito mais feliz quando eu dava palestras sobre felicidade, quando eu facilitava os cursos, quando eu falava de meio ambiente, mas de uma forma mais aberta, assim como a Schumacher me ensinou, né? Enfim, e eu fui sentindo isso, fui sentindo, até que eu fui, né, fazer o trabalho de voluntário lá no Schumacher. Aí voltei, fui para uma instituição tradicional, mas eu só consegui ficar 2 anos, porque aí o meu alinhamento de valores com aquela organização e o que eu acreditava de educação já não fazia mais sentido. Daí eu pedi as contas de novo, né? Só que dessa vez, graças a Deus, não daquela forma que eu pedi, né? Quando eu vendi o salão, que eu não tinha nada, daí eu já estava numa situação mais tranquila. E aí eu pude me arriscar. E aí eu tive que ter coragem para pedir demissão, né? E foi o ano passado que eu fiz isso. E eu não me arrependo, porque eu segui a voz da minha intuição, a voz do meu coração, a voz do meu chamado. Então, uma missão, ela pode se tornar o propósito, né? Porque a missão tem a ver com aquilo que a gente ama fazer, com aquilo que a gente acorda, né? Todos os dias motivado. Mas ela só se torna propósito quando ela beneficia muito mais pessoas, tá?
quando ela tira o foco daquilo que eu trabalho para ganhar dinheiro. Mas eu tenho muitos alunos, eu ajudo muitos alunos, tá, mas e mais? E para além disso? Né? Você coloca pessoas no mundo, forma, mas e para além disso? Esse aluno feliz, esse aluno, né, entendendo qual que é o seu propósito. Então, falar sobre propósito, fazer o coaching para revelar o propósito, o mesmo workshop, né, que a gente vai ter sobre propósito, para mim faz muito mais sentido, tá? Então, a gente precisa sentir no coração. Então, vocês viram que eu não descobri meu propósito rapidinho. Eu fiz 3 workshops e fui aprimorando isso. Fui, né, descobri a minha missão pela experiência. Eu ouvi a voz do meu coração dizendo que eu ia ser professora, só que eu pensava que ia ser professora quando eu me aposentasse, porque eu sempre estudei em escola pública, então eu queria devolver ao mundo aquilo. E na verdade, né, não era aquilo, realmente a minha missão é na educação, e agora o propósito, que eu entendo, é levar então a ciência da felicidade, é falar sobre conhecimento, com o trabalho do próprio coach, né? Ajudar as pessoas a despertar a sua potência, essa sua semente e esse florescimento, compreendendo que os seus dons, os seus talentos, né, devem realmente estar a serviço, que a gente pode também desenvolver novas habilidades, novas capacidades. A gente pode sair de uma subvalorização para ir para uma valorização de verdade, que a gente tem força dentro da gente, que a gente pode mudar a nossa realidade, né? Então a gente não tem que ficar infeliz, ou a gente não tem que ficar no piloto automático, a gente pode muito mais, a gente precisa confiar nessa sabedoria divina que já está dentro de nós, nessa nossa semente, que é a nossa centelha, né? E aí quando a gente coloca ela em ação, as coisas acontecem, e como a Patrícia falou, né, às vezes a gente pode fazer então uma transição de carreira. Era um outro assunto que eu queria trazer, né, na live. Então não precisa ser no supetão, não precisa, né, fazer, né, como eu fiz, digamos assim. Tem gente que precisa de mais tempo, que precisa de um planejamento. Geralmente essas pessoas nas forças de caráter, ela dá ali com um autocontrole, às vezes a bravura, né, não tá dentro das forças mais altas. Então você precisa entender você para saber qual é o tipo de atitude que você deve tomar, porque, né, se eu não me respeitar, aquela atitude, mesmo que seja para o meu propósito, pode causar alguma dor. Então, se eu sou uma pessoa do autocontrole, né, de avaliar, de planejar, eu faço isso. E aí muitas pessoas estão fazendo assim, transição de carreira. Mas tem outras pessoas, sei lá, foi mandado embora no trabalho, aí fala, beleza, vou pegar esse dinheiro e vou agora fazer aquilo que eu sempre quis fazer. E faz. Então, tem muitas variáveis, tá, gente? Então, a gente precisa ter ter um olhar bastante cuidadoso. Aí, voltando ali na pergunta, gente, falta 7 minutos, da Ana, né? A Ana, inclusive, participou do programa, né? 7 habilidades para a felicidade. Tem bastante gente aqui que participou também, tô muito feliz. E já avisando que a nossa live vai ficar gravada, tá bom? E fiquem de olho, porque eu vou fazer outras lives, outras aulas ainda com esse tema de propósito e de forças de caráter, que é aí essa conjugação que eu vou fazer lá no workshop, tá? E o link tá na bio para vocês verem toda a programação. Bem, orientação vocacional, né? Os psicólogos, eles fazem essa orientação vocacional. Eu nunca fiz orientação vocacional, tá? Eu escolhi a faculdade porque até uma amiga minha falou que eu era muito comunicativa, né? E me expressava, e já fazia palestras, e já apresentava eventos. Então foi até uma amiga anja que falou que viu em mim, né, leu em mim essa semente. Não estava errada não, né, porque até hoje escrevo, gravo, gosto de me comunicar. Mas eu acredito que, se bem feito por um profissional que tem a sensibilidade de extrair, né, essas próprias informações, né, do aluno,
Porque tem gente que já sabe o que veio fazer no mundo, gente. Então tem crianças que amam cozinhar e elas querem cozinhar e elas têm facilidade, né? Então, no teste vocacional dela, orientação vocacional, na verdade, né? Pode dar isso, e se ela for nessa direção, né? Vai ser mais feliz. Agora, às vezes, a pessoa que não sabe nada, tá perdido, né? Pode pensar que aí o profissional vai ter que ter essa sensibilidade de realmente ouvir e fazer florescer, né? Por meio dessa orientação, encontrar ali a semente, por meio dessa revelação desses dons e talentos, né? Desse ser, né? Desse ser que veio para florescer, tá? Então, pais, né? Uma dica, observem. Ai, Marisa, querida, eu não tinha visto mais aqui. Mônica, Mércia, ai, que delícia que vocês estão aqui, gente, amei. Que delícia. Então é isso, né? A gente precisa sempre voltar para dentro. É de dentro, né? E aí até pensando agora, Ana, que vamos supor, ninguém de fora pode falar, você veio para fazer isso, né? Tem sempre essa sensibilidade de falar, de revelar. Então o propósito se revela, né? Porque ele está dentro de nós, ela é a nossa razão de ser, nossa razão, né, de contribuição para o mundo. E sempre pensando que o propósito, quando a gente fala que ele transborda, é porque ele não está focado em nós. Então, às vezes o trabalho e a carreira ainda está focado, né, nas nossas necessidades. Aí a missão, você, né, já tá vivendo aquilo que você veio viver, já tá ganhando dinheiro com isso, mas você quer entregar mais, contribuir mais. Então, sempre nesse movimento, sabe? Do ego pro eco, que eu falo, do ego pro ecossistema. O quanto você afeta a vida das pessoas, o quanto as pessoas afetam a sua vida. A gente é uma grande teia da vida, estamos todos interconectados. E nesse interser, né, as pessoas ao meu redor, a sociedade, a própria natureza, tudo isso, né, faz florescer aí um mundo melhor. Então, eu tinha até anotado aqui uma pergunta, deixa eu ver se eu acho, né, que aí eu gostaria de deixar para vocês uma reflexão diária, tá? Todo dia, quando acordar, faça a seguinte pergunta: qual é a melhor versão de mim mesmo que eu posso ser hoje? Não é legal? Acorda, agradece por estar vivo, apreciando essa vida incrível que a gente tem a oportunidade de viver e se pergunta: qual é a melhor versão de mim mesmo que eu possa viver hoje? Eu sinto que as pessoas, elas estão vivendo não na sua potência, mas no oposto disso, no mínimo. Quando a gente vive no mínimo, quando a gente não se desafia, quando a gente não se coloca nessa vida, né, evolução do ser humano, né? A gente veio aqui para evoluir em várias facetas, tanto na profissão, quanto na questão da família, quanto na questão social, né? Nós estamos aqui como seres, né, interconectados e em evolução. Então, cada dia, se a gente puder dar um passo, né, para sermos sermos melhores, né, um ser humano melhor, o mundo vai ficar melhor. E a gente não aponta para fora, mas a gente melhora aqui dentro, e assim a gente consegue afetar positivamente a vida de mais e mais pessoas, seja dentro do nosso microcosmo, seja dentro desse macrocosmo que a gente está inserido como sociedade, tá bom? Ai, gente, olha só, falta um minuto para acabar a live. Então, minutos finais, muita gratidão a todos vocês que tiveram aqui até agora, Bárbara linda, todos. A live vai ficar gravada no IGTV, então pode assistir, compartilhar, distribuir. Fiquem de olho tanto no feed quanto nos stories, que eu vou anunciar aí mais lives, tá? Além da do dia 30,
que eu vou fazer sobre forças de caráter, mas vamos ter mais lives, alimentar mais esse campo de conhecimento sobre propósito de vida, porque eu adoro a frase do Dr. Martin Seligman e eu assino embaixo. As pessoas que vivem o propósito vivem uma felicidade duradoura. Não é uma vida perfeita, não é uma felicidade permanente, tá, gente? Porque permanência não existe, né? Na vida só impermanência, tudo muda. Mas a gente pode viver uma felicidade mais duradoura, ou seja, essa felicidade ela vai se expressar, ela vai, né, se expressar quando a gente coloca os nossos dons, os nossos talentos em ação, quando a gente acredita na gente, quando a gente dá ao mundo a nossa melhor versão, quando a gente realmente conhece, tem o autoconhecimento para saber realmente quem somos, o que viemos ser e não o que viemos ter. Então passa por isso, por uma entrega, por um servir, por um contribuir, tá bom? Eu agradeço demais a presença de todos vocês. A gente encerra a nossa live por aqui. Tem um e-book sobre propósito que está disponível gratuitamente para vocês baixarem. O link está na bio, lá no Linktree. Quem ficou interessado em fazer o workshop, que vai ser dia 6 e 7 de fevereiro, o link está na bio também, tá bom? Então, vai ser muito lindo a gente poder caminhar juntos. Muito obrigada, minhas queridas, meus queridos. Que bom, muito feliz por poder contribuir, tá vendo? Comunicar, ensinar com essa leveza, com essa alegria, falando de coisas que realmente pode tocar o nosso coração. Beijo grande, bom descanso, feliz final de domingo. Respirem, pausem. Estejam sempre conectados com o coração de vocês, porque isso faz toda a diferença na nossa vida, tá bom? Beijo, beijo!